Ou você morre herói, ou vive bastante para se tornar um vilão. Oi, Beto. Oi, Mel. Esse é o 448 Podcast. A gente está de volta com o terceiro episódio. E um terceiro episódio polêmico. Já sinto que vai ser polêmico, Mel. Também acho que vai ser. Mas antes de começar, vamos conversar um pouco do que a gente sentiu dos primeiros episódios, o que você achou dos primeiros episódios, como tem achado essa nova tarefa, que parece que é simples, né, quando a gente pensou, mas a gente está vendo que não é tão simples assim. E por mais que o assunto seja basicamente o que a gente já conversa no dia a dia, quando a gente para fazer isso, a gente acaba tendo a preocupação de fazer bem feito, de ter um tema, ter um começo, meio e fim. É isso, né? Vou aproveitar que a gente vai entrar nesse assunto para dizer que, por exemplo, no último episódio, eu tava nervosa e eu falei errado a minha própria rede social, meu próprio Instagram. Eu falei Melissa.Vassalli e é Melissa Vassalli. É Melissa Vassalli sem o ponto. Sem o ponto. Então são coisas que acontecem e a gente só percebe depois, né? E eu também, editando, nem percebi, senão a gente poderia ter feito uma correção, né? Mas assim, de uma maneira geral sobre os episódios, acho que foi uma coisa que a gente conversou bastante, né? Uma coisa que incomodava a gente já no primeiro episódio era a questão do áudio. De, por exemplo, ter uma diferença entre os microfones. Aí pro segundo episódio a gente tentou resolver isso. Aí aconteceram outros problemas, tipo um cachorro latindo no fundo, que era o meu cachorro. E também o estalar de dedo, que acho que nós dois somos ansiosos e ficamos estralando os dedos durante a gravação toda. Vamos tentar evitar. Então, e assim, pelos testes que a gente tinha feito, parecia que não ia captar essas coisas, né? A gente tava confiando que não ia captar esses sons, eles apareceram. Então agora a gente vai se esforçar para o terceiro episódio sair melhor do que os outros dois. Sim, a gente vai tentar melhorar a cada episódio. E eu sinto assim que já foi até mais fácil, né? Para gravar o segundo, a gente já se planejou melhor. Acho que a gente conseguiu colocar as palavras melhor no roteiro. Ainda acho que dá para melhorar um pouquinho mais. Eu acabei sendo muito sucinto, quando eu acho que eu poderia ter me explicado um pouco melhor alguns temas. Mas não tem problema, a gente vai melhorando com o decorrer das gravações. Isso. Tem mais uma coisa que eu queria dizer, que no último episódio você fez uma brincadeira, né? Você falou assim, se isso fosse uma competição, eu já tava perdendo. Você tava ali falando dos filmes que eu tinha assistido e você não assistiu ainda. E aí, eu só queria dizer pra quem tá ouvindo que vocês não precisam ficar preocupados com isso, assim, por não ter assistido alguma coisa que a gente tá comentando aqui. Porque eu acho que esse espaço, ele serve pra isso. A gente fala das coisas que a gente gosta. De repente serve de inspiração pra vocês depois procurarem, assistirem. Mas ninguém tem obrigação de conhecer nada, né? Na verdade, é legal quando a gente escuta alguém dizer que ficou com vontade de assistir, de ler alguma coisa que a gente comentou aqui. Sim, com certeza. Quando a gente se conhece um novo amigo, conhece alguma pessoa nova, a gente vai conversar sobre cinema, descobre que os dois têm o mesmo gosto. A parte legal, não só a gente conversar exatamente dos filmes que a gente conhece, que a gente gosta junto, como a gente vai falar em algum momento de filmes e séries que a gente já assistiu e que a gente gosta, mas é legal quando a gente troca a experiência, troca a experiência de um filme que a gente viu, que a gente gostou e que o outro ainda não conheceu. Apesar de eu achava que era uma pessoa que tinha assistido tantos filmes, eu tô me descobrindo uma pessoa que falta assistir muitos filmes, principalmente os argentinos, né, Mel? Eu recomendo o filme argentino pra todo mundo, porque eu gosto, acho bem legal. Mas é isso, né? Sem pressão. E você lembra qual foi o meme que você postou, ou você compartilhou alguma coisa no Instagram, que eu vi, e eu comentei, nossa, dessa lista eu só vi um filme argentino. Aí você falou assim, dessa lista eu só não vi 3. Você lembra o que era? Eu lembro dessa publicação, mas eu não lembro exatamente sobre o que era, não. Enfim, era essa questão sobre o filme argentino, por isso que eu puxei isso. E pior que o filme argentino que eu assisti, quando eu comecei a assistir eu não estava entendendo e eu não estava gostando. Alguém me insistiu e falou, não, assiste até o final. E realmente foi um filme com um plot twist. E eu adoro filme plot twist, não sei porque que eu demorei tanto ou não confiei de primeira no filme. Enfim, a correção feita do Insta da Mel. Vamos nos apresentar então nossas redes sociais. Eu sou o Beto Andrade.
Vocês me encontram no Instagram como betoandrade.bh e o do podcast é 4H48 Podcast, de 4 e 48 Podcast. E Mel, qual é o seu Instagram correto? É Melissa Vassalli, sem ponto. É isso. Nos segue nas redes sociais, mande mensagem pra gente, converse com a gente vai adorar conversar com vocês e dê sugestões para temas futuros. Também comente que vocês estão gostando, se estão gostando dos episódios anteriores, se já assistiu algum filme, essas coisas todas. A gente vai gostar de saber. Então, eu acho que hoje a gente vai fazer um episódio um pouco diferente do que foram os 2 primeiros, né? A gente pensou aqui em trazer um outro tipo de conversa. E como você disse lá no começo, acho que vai ser um pouquinho polêmico. Ou sobre polêmicas. Vai ser um pouco polêmico. E inclusive a nossa frase de abertura hoje foi uma frase do Harvey Dent, personagem do filme Batman, Cavaleiro das Trevas. Que ele usa essa frase, né? Em questão ao herói. Que você morre cedo como herói ou você vive o suficiente para se tornar um vilão. E a gente usou essa frase porque a gente vai falar de artistas que, entre aspas, foram cancelados. Que existe polêmicas ao redor dessas figuras, né? É um artista que a gente gosta, mas que tem essas atitudes que são questionáveis. O que a gente não concorda, né? Obviamente, mas a gente ama a obra de cada um e a gente fica nessa de como separar criador e criatura. Se é que dá para separar, dada a certas atitudes de cada um que a gente vai conversar aqui hoje. Também não quero destrinchar cada caso, falar o que aconteceu, o que deixou de acontecer, quem está certo, quem está errado, não é essa, acho que é a intenção. Para mim é mais me colocar como que eu lido, como que eu sinto em relação a cada uma delas. E assim, também mais uma vez chamando vocês para participar, se você sabe de algum artista, de algum escritor, de algum diretor que tem esse lado polêmico, também é legal você compartilhar com a gente, pra gente saber e pra gente conversar. É isso aí, Beto. Eu vou começar pelo Woody Allen, que eu acho que é o principal nome, assim, dos artistas que eu tinha uma admiração e me decepcionei por algum motivo. Mel, eu lembro de você falar comigo do Woody Allen em alguma de nossas conversas. Acho que até quando eu perguntei pra você qual era o seu filme favorito. E você me falou que era do Woody Allen. E você também meio que pensou essa conversa dessa questão das polêmicas que gira em torno dele, né? Eu sempre fui muito fã da obra do Woody Allen, dos filmes do Woody Allen. Mas ele tem toda uma questão aí que envolve a vida pessoal dele. E isso sempre foi um conflito pra mim. Apesar de eu gostar dos filmes dele. E de meu filme favorito ser um filme dele. Acho que preciso contar aqui um pouquinho sobre a minha relação com o cinema, né? Pra falar sobre o Woody Allen. E assim, eu me lembro que quando eu entrei na faculdade, eu não tinha muitas referências cinematográficas. Eu conhecia praticamente novela e comédia romântica. Era o que eu consumia de audiovisual. O que tem o seu valor, né? Não, claro. Não, as novelas têm um papel super importante dentro do audiovisual brasileiro, né? Então sempre foi o nosso principal produto audiovisual, assim. E tem o seu valor também, então não é essa a questão. Mas é que eu tinha a impressão que os meus amigos conheciam tanto sobre cinema e eu não conhecia nada, sabe? Eu não tinha uma referência legal, assim, pra falar ali na hora. E todo semestre, toda aula nova era a mesma pergunta. Qual o seu filme favorito? Qual o seu diretor favorito? E qual filme fez você decidir estudar cinema? E eu não tinha uma resposta muito precisa para essa questão. Só que aí eu fiquei refletindo, né? E eu tentei pensar nesse momento, assim, qual foi a experiência mais importante que eu tinha tido com um filme. E eu lembrei muito de um filme que eu vi quando eu tinha uns 13 anos, que é o Match Point. O Match Point é um filme que foi dirigido pelo Woody Allen. E nesse filme ele conta a história de um instrutor de tênis que está buscando aí uma ascensão social. Então ele conhece uma moça rica
e ele acaba se casando com ela, só que ele também se relaciona com a cunhada dele, que é interpretada pela Scarlett Johansson. Eu vou dar um spoiler agora, que é, ela engravida, e para que isso não atrapalhe o casamento dele, ele comete um assassinato. Ele mata essa cunhada que tá grávida. Eu fiquei muito dividida assistindo esse filme, por isso eu coloquei ele como uma experiência marcante. E aí, pensando nisso, né, como esse filme tinha mexido comigo, eu comecei a procurar outros filmes do Woody Allen. E apesar do Match Point ser um filme de drama, né, um drama bem pesado, eu acho, o Woody Allen, ele é muito conhecido pelas comédias que ele dirigia. E eu me identifiquei muito com o senso de humor dele, com as piadas que ele fazia, com os diálogos dos filmes. A gente estava falando de diálogos, né, no outro episódio. Então, tudo isso, eu fui me conectando com tudo isso. Até eu assisti um filme que se chama A Rosa Púrpura do Cairo, que se tornou meu filme favorito. É um filme que fala de uma jovem que também gosta muito de cinema, e o cinema é uma válvula de escape ali para a vida que ela leva. Enfim, é um filme que eu acho muito bonito, mas é um filme do Woody Allen, e o Woody Allen é uma pessoa um pouco problemática. Então, agora falando sobre ele, né, quais são as polêmicas aí da vida do Woody Allen. O Woody Allen teve um relacionamento por 12 anos com a Mia Farrow. Inclusive é a atriz que faz a protagonista da Rosa Púrpura do Cairo. Quando eles se conheceram, a Mia Farrow tinha, acho que 7 filhos. E ela teve mais 2 com o Woody Allen, e ele adotou também um dos filhos que ela já tinha. São muitos filhos na história. E o relacionamento deles termina, depois de 12 anos, quando a Mia Farrow descobre que o Woody Allen estava tendo um caso com uma das filhas dela, que na época tinha 21 anos e ele tinha 50 e... Ela tinha 21, ele tinha 56, eu acho. Começa por aí. Sim, começa a ficar, assim, mais esquisito do que a premissa já é esquisita, né? Um pouco da defesa do Woody Allen diz que ele não tinha uma relação paternal com essa jovem, né? Enfim, quando ele conheceu a Mia Farrow, ela já era mãe dessa menina. E ele nunca quis ter responsabilidade sobre os filhos dela. Inclusive, eu descobri isso agora, eu estava vendo aqui algumas entrevistas para poder falar sobre o Woody Allen. Inclusive, ele, quando a Mia Farrow decidiu ter filhos com ele disse que tudo bem, desde que ele não tivesse nenhuma responsabilidade sobre as crianças. Ele não queria ter responsabilidade financeira, afetiva, não queria nada. Então ele não queria ser pai, né? Essa é a verdade. Não queria ser pai. Ele nunca quis ser pai. Ele falou, você quer ter filho, tudo bem, mas eu vou continuar sendo só seu namorado, tá? E de fato, eles, durante esses 12 anos, eles nunca moraram juntos. Eles sempre foram namorados. Apesar disso, ele tinha uma convivência com essas crianças. Então, eu acho que é isso que torna a história toda estranha, né? Pra gente, assim. Aham. Porque, agora veio o ponto principal, né? Quando veio a público esse relacionamento dele com essa filha da Mia Farrow, a filha dele com a Mia Farrow falou que ele cometeu um abuso sexual quando ela tinha 7 anos. Eu não sei se ficou um pouco confuso agora, porque eu tô falando de muitos filhos. Acho que a coisa toda é confusa, sabe? Mas acho que dá pra entender. Você falou, né, que ele teve um relacionamento com uma filha que era adotiva dela, e ele era como se fosse o padrasto adotivo, e a parte do abuso é com o filho que os dois tiveram juntos. Adotiva também, né? Isso, é filha adotiva. Eles tiveram um filho biológico juntos, mas a menina que fez essa alegação de assédio era uma filha adotiva. Então acho que o que eu queria dizer sobre o Woody Allen, perdi a linha de raciocínio, é que realmente, assim, ele diz que é inocente, que as acusações contra ele são uma forma de vingança, porque ele assumiu um relacionamento com a filha da Mia Farrow.
Mas assim, ao mesmo tempo, o fato dele ter um relacionamento com a filha dela é um indício de que os outros abusos poderiam ter acontecido, né? Então você fica dividido, assim, você não sabe o que é verdade, o que não é. Mas você fica se pegando nesses indícios, assim, que... E aí, então eu sempre tive um pouco essa questão de dar o benefício da dúvida para o Woody Allen, porque ele foi inocentado pela justiça. Ele respondeu a um processo, houve um julgamento e ele foi inocentado. Mas também não dá para ignorar que uma pessoa como o Woody Allen tem muito poder e muita influência. Então, acho que não dá para simplificar desse jeito, né? Ele foi inocentado, então tá tudo certo. E para mim, isso começou a mudar, assim, essa visão que eu tinha dele começou a mudar quando em 2017 teve aquele movimento Me Too. Você lembra disso, Beto? Você chegou a acompanhar alguma coisa? Assim, pela nomenclatura, não. Talvez se você começar a falar o que aconteceu, eu vou me lembrar de alguma notícia, de alguma coisa, mas o nome específico eu não me lembro. Esse movimento Me Too, ele surgiu quando vieram a público as denúncias de assédio contra o Harvey Weinstein, que era um grande produtor de cinema norte-americano. Muitas mulheres começaram a denunciar o Harvey Weinstein e isso puxou também denúncias sobre outras pessoas ali da indústria. Então o Me Too, ele significa eu também. Então era isso, né? Muitas as mulheres contando as suas histórias de abuso, de assédio, as coisas que elas sofreram dentro dessa indústria. O Harvey Weinstein foi produtor de alguns filmes do Woody Allen. E aí, o Woody Allen deu uma declaração. Eu vou até procurar aqui pra ela na íntegra, pra não dizer que eu tô influenciando, que eu tô mudando as coisas. Então ele falou o seguinte: tudo sobre esse caso de Harvey Weinstein é muito triste para todos os envolvidos. É trágico pelas mulheres envolvidas nisso. É triste pela vida de Harvey, que foi virada de cabeça para baixo. Não há vencedores neste caso. É apenas muito triste e trágico para essas pobres mulheres que passaram por isso. E depois, ele disse também que tinha medo que esse caso que aconteceu com Harvey Weinstein se tornasse uma caça às bruxas ali, dentro do cinema. Para mim, o que me incomodou nessa declaração é que ele tá falando, é muito triste pelas mulheres e tudo mais. Só que ele fala, é triste pro Harvey também. Olha como ele tá sofrendo. Passou pano pro cara, né? Olha como ele tá sofrendo. Então, quando ele deu essa declaração e ele veio falar desse clima de caça às bruxas, isso me incomodou bastante, porque eu acho que uma pessoa que tem o histórico que ele tem, ele sempre, culpado ou não, ele deveria ter ficado quieto. Era o mínimo que ele poderia ter feito. Isso que eu falo, no mínimo ele deveria ficar quieto, né? E aí, assim, depois ele veio explicar essa declaração e dizer que ele foi mal interpretado, que ele não estava triste pelo Harvey Weinstein, mas sim triste pelo que o Harvey Weinstein tinha feito com a própria carreira, com a própria vida. Mas, enfim, aí não sei, né? Eu acho que o que aconteceu comigo foi que, embora eu goste muito dos filmes dele, eu acho difícil mudar essa relação com essas obras. Eu acabei perdendo um pouco o interesse pela pessoa Woody Allen. Então eu tinha uma bolsa que tinha a cara dele, que eu adorava usar por aí, e que eu escondi, sabe? Que eu nunca mais usei. E também não fico mais falando as frases dele, falando dele por aí. Acho que mudou a minha relação com ele. Não mudou tanto com as obras, embora tenha algumas coisas assim que às vezes eu não problematizava antes nos filmes, que agora eu já acho um pouco estranhas, mas tem outros filmes que não mudaram, mas a minha relação com ele mudou. Sim, e você consegue hoje separar e conseguir... É difícil separar, que você acabou de falar, na verdade, que você vai assistir um filme dele de novo, você não vai ter o mesmo olhar, porque você sabe, você conhece a conduta daquela pessoa. Então, eu ia perguntar se dá para separar, mas eu acho que não dá. Você não vai conseguir mais curtir o filme da mesma forma que você curtia antes. Talvez o filme seja excelente, você vai falar, puto, o filme é muito bom, mas
tem o Woody Allen. É mais ou menos isso, né? Eu acho que tem, assim, alguns filmes que eu achava muito bons, tipo Manhattan, é um filme dele, que uma coisa que, assim, que eu achava natural antes, mas depois comecei a pensar, é que ele se colocava como interesse amoroso de uma menina de 17, 19 anos, alguma coisa assim, e ele já adulto. E aí depois você vê que isso, de alguma maneira, aconteceu na vida real dele, sabe? Então, acho que pra esses filmes eu mudei um pouco a minha visão, mas tem outros que eu ainda tenho um carinho, assim, sabe? Que se eu sei que se eu colocar pra assistir eu vou gostar, mas aí às vezes eu não assisto porque não quero me colocar nesse conflito. Assim, a minha questão com o Woody Allen já não é igual como você tem essa visão, porque eu sempre gostei de filme, sempre assisti filme e sempre ouvi falar do Woody Allen. E ao mesmo tempo que eu ouvi falar dele, eu ouvi falar das polêmicas que cercavam ele, mas eu não sabia 10% do que você falou. Eu só sabia que ele era um cara problemático. Ah, esse cara é polêmico, ele cometeu alguns atitudes muito não tão legais. Era só isso que eu sabia, eu nem sabia exatamente do caso. Então, acho que eu nunca ninguém me chegou com o filme do Woody Allen e falou, nossa, esse filme você precisa ver. Eu acho que eu vi um filme, eu nem sei, nem tenho certeza se ele é do Woody Allen, eu acho que é do Woody Allen, que é o Meia-Noite em Paris. Esse filme, acho que é com Owen Wilson, ele é do Woody Allen. Isso, é um filme do Woody Allen. E eu fui assistir esse filme porque tinha viagem no tempo. E era uma coisa, um assunto que me interessa bastante no cinema. Eu gosto de ver filmes de viagem no tempo. E achei interessante o Owen Wilson, né? Então eu assisti. Não sabia que era filme do Woody Allen. Não fui por causa disso. Depois eu fiquei sabendo, né, que era filme do Woody Allen, mas não é aquilo que ficou pra mim. Nossa, um filme do Woody Allen. Foi mais um filme de viagem no tempo. Bonito, filme legal. E então eu não sei qual é a minha relação. Eu vou assistir, acho que eu vou assistir esse filme e não vou me importar por ser do Woody Allen, porque eu não tenho essa relação que você tem com o Woody Allen. É claro que hoje, eu sabendo de tudo que você me falou, aí já muda tudo. Mas assim, é um filme que eu vi uma vez, achei legal e sei lá, não sei se eu vou voltar a assistir, se eu quero voltar a assistir, sabe? Sim. Olha, Beto, uma coisa engraçada que aconteceu comigo foi que eu realmente parei de acompanhar o que o Woody Allen estava fazendo. Eu não sabia mesmo qual ia ser o próximo lançamento dele. E aí um dia eu fui no cinema e tava passando um trailer. E eu não sabia que era um filme dele, mas eu gostei de tudo que eu vi no trailer. Eu gostei da trilha sonora, eu gostei da história, eu gostei dos atores. E aí, quando apareceu ali os créditos, eu falei, não. Não posso me deixar levar de novo. O desgraçado sabe fazer filme. Mais ou menos isso, né? Foi mais ou menos isso. É muito difícil separar o que a gente gosta, né? Principalmente da arte que o cara demonstra ali na tela. Mas aí ela perde realmente. Acho que pelas atitudes da pessoa, ela perde, não tem muito o que fazer. Eu acabei não assistindo esse filme assim de imediato quando ele saiu, eu fui assistir anos depois, mas é sempre assim com um pé atrás, né? Você sempre fica com receio do que vai sair dali. Uhum. Se o Woody Allen fosse a única pessoa que tivesse um caráter duvidoso, vamos deixar nesses termos, seria fácil, né? Mas ele não é o único. Eu me lembro que eu assisti um filme chamado Manchester à beira-mar. É um drama também muito triste. É a história de um cara que perde a família inteira num incêndio, perde os filhos. O protagonista desse filme é o Casey Affleck, que é irmão do Ben Affleck. Eu não conhecia muita coisa sobre ele e eu adorei ele nesse filme. Achei, assim, super comovente. E aí, quando eu fui pesquisar outros filmes que ele tinha feito, outras coisas, já me deparei com uma denúncia de assédio também contra ele. Então, são muitos casos, né? Acho que teve o caso do Johnny Depp, que também teve um relacionamento abusivo. E mesmo assim, ele continuou fazendo filmes infantis. Não infantis, né? Mas filmes que... Infanto-juvenil, adolescente, né? Isso. É difícil, né? Porque você pode até decidir não acompanhar a obra de algum artista que você sabe que é polêmico, mas eventualmente você vai acabar descobrindo outro e outro e outros.
Sim, infelizmente, né? Você falou do Manchester à beira-mar, eu lembro de ver o Oscar que ele estava disputando. Ele disputou o Oscar, não sei se ele ganhou algum Oscar, você lembra? O Manchester à beira-mar ele disputou e ele ganhou, eu só não lembro em qual categoria. Mas eu lembro assim de alguma coisa que ele estava concorrendo ao Oscar. E você falou do Johnny Depp e automaticamente também já lembro dele em Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald. E assim, aí já vamos mudar para uma autora que eu tenho uma relação assim de fã, que é a J.K. Rowling. E ela também está cercada de polêmicas. E eu, em relação a separar a obra do artista, eu ainda quero gostar da obra. Mas se eu começo a vasculhar a vida do artista depois de uma polêmica, eu não consigo evitar de não deixar de desgostar, sabe? Então, para gravar esse podcast, eu tive que mexer em umas gavetas que eu não queria mexer, por assim dizer. Mas eu acho que, de certa forma, é natural da gente que está em crescimento, em evolução, em aprendizado. Acho que quando a gente vai ficando mais velho, a gente não vai tendo certeza. A gente vai tendo certeza que a gente precisa sempre aprender. E certas coisas vão ficando, de certa forma, assim, que são erradas. E não é querendo só ser lacrador, como algumas pessoas acham, sabe? Mas eu quero dar um exemplo de piadas que já não cabiam mais, que as pessoas fazem, e simplesmente eu não acho graça. E não é que eu não quero rir para ser chato, é só não tem mais graça. E a J.K. Rowling a J.K. Rowling, né, é um pouco isso. Vou dizer que ela perdeu a graça para mim, porque ela escreveu uma obra que, assim, eu lembro de ler Harry Potter criança, devia ter 14 anos, não sei, acho que eu lembro que eu tinha a idade próxima do Harry nos livros, a idade que eu estava lendo os livros do Harry Potter. Claro que naquela época eu não tinha a cabeça que eu tinha hoje de saber que Harry era uma pessoa diferente no mundo, que ele era odiado por ser diferente, nada disso eu questionava. Mas eu acho que isso, inconscientemente, formou quem eu sou hoje. E eu acho que formou também outros nerds. Porque não é só Harry Potter. Harry Potter era um mágico no mundo de pessoas não mágicas que sofria, de certa forma, um preconceito por ser mágico, por ser diferente. X-Men também conta a mesma história, de um grupo de pessoas diferente. Se a gente for ver, outros filmes também caem nessa mesma questão. Então, eu falo assim, eu como nerd, eu aprendi a ser diferente sem saber. Querendo ou não, eu já aprendi a aceitar o diferente. E acho que a gente ser diferente, e eu acabei me encontrando naquela obra da JK. E independente de eu ser da comunidade LGBTQIA+, né, não quero comparar, mas, por exemplo, eu sou uma pessoa ateu, uma pessoa ateia. E por muito tempo, quando eu descobri que eu era ateu, não é uma coisa que eu quis ser para fazer birra, como algumas pessoas acham. A primeiro instante, eu achava que eu estava errado. Eu fui falar com o pastor da igreja. Assim, nunca falei que eu era ateu, só questionava algumas coisas da Bíblia e não batia para mim. E com o passar do tempo, eu percebi que sim, eu era ateu e não tinha o que fazer. Quando eu conheci outras pessoas que são ateias também, eu entendi o que eu pensava e passei a aceitar que eu era um ateu. Só que isso, como eu falei, não quero comparar, é uma coisa, se eu quiser não falar para ninguém, beleza. Agora, uma pessoa, como é o caso que gera ali, que permeia a JK, é a questão com as pessoas trans. Essas pessoas não podem disfarçar quem elas são, e elas sofrem preconceitos. Muitas dessas pessoas eu acabei lendo assim que elas cometem suicídio por ser quem elas são, sofrem realmente assim linchamento, abusos de, sei lá, de todo quanto é tipo de forma. E eu fico me colocando no local dessas pessoas que elas nasceram num corpo que não é delas. Então eu fico imaginando se eu tivesse que disfarçar que eu sou ateu, que é uma coisa fácil, só não falar nada. Já seria para mim difícil eu ter que fingir que eu acredito numa coisa que eu não acredito. Essas Sim, pessoas, elas
Não, e você ter que tomar cuidado o tempo inteiro para não deixar escapar nada, né? Para você esconder o que você pensa. Exatamente. Isso deve ser muito difícil. Então, para essas pessoas que tem que acordar e olhar no espelho e ver que ela tá num corpo errado, porque eu acho que eu vi de algumas pessoas trans que elas relatam é isso. É uma pessoa que ela nasceu com o corpo de mulher, mas não se reconhece mulher, por isso que ela passa por todo um processo para estar num corpo que ela se aceite. E vice-versa, né? O homem também, que também não se vê no corpo do homem. E aí, depois de ter uma obra como Harry Potter, que fala de inclusão, nossa, eu tava reouvindo os livros, já tem uns 6 meses que eu estou reouvindo os livros nas plataformas digitais, e como é presente isso. Aí eu entendo mais ainda hoje por que a comunidade LGBTQIA+, pessoas trans, se identifica com Harry Potter, e aí hoje em dia a gente vê a autora com comportamentos, com falas totalmente controversas, com falas realmente assim muito acusadoras. E pensando nisso, aí hoje eu entendo quando eu brigava com um amigo fã de Senhor dos Anéis que falava que ela só plagiou algumas histórias. Agora eu fico pensando que ela realmente plagiou, porque acho que ela não entendeu a própria obra. Mas eu vou discutir com a autora da própria obra, sabe? É muito complicado isso. Não sei se você entende o que eu quero dizer, se eu estou sendo claro. Eu entendo. Eu acho que fica uma dúvida, né? De como a pessoa não consegue perceber que na vida dela, ela tá aplicando uma coisa que não é o que ela defendia ou o que ela parecia defender através da obra. Tem um choque ali entre o que a pessoa criou e o que ela faz na vida dela. E assim, eu até vi que ela fala que ela é feminista, só que ela fala que a mulher que é trans não é uma mulher. Tipo assim, não passou a vida inteira como uma mulher, então não pode ser feminista. Então são as coisas muito, acho que pequenas, sabe? Não sei porquê. É difícil tentar entender a cabeça da pessoa. E às vezes eu só queria que a obra não fosse mais dela, sabe? Sim. Fala, JK, senta lá e não se mete mais. Deixa com outras pessoas. E assim, eu sei que os direitos ela ainda recebe por isso, então isso também é outra questão. Você quer comprar um produto? Eu quero comprar, mas eu não quero dar nem um centavo para ela. Porque assim, primeiro que ela já é bilionária, sabe? Acho que ela nem precisa mais. Mas tudo que for girado em torno disso, ela vai estar ganhando. E o quanto, por exemplo, eu quero muito ir para Flórida e no parque do Harry Potter. E eu tenho certeza que é uma coisa que eu chegar lá eu vou me emocionar. Porque é uma coisa que eu tenho comido a vida toda. Eu tenho tatuagem de Harry Potter. Então não tem como a gente apagar a obra. Mas ao mesmo tempo, toda essa questão da JK, toda a polêmica que envolve ela, deixa uma mágoa enorme, assim. Acho que para mim e para outros fãs. E assim, também não quero nem me estender na questão LGBTQIA+, porque acho que não é meu local de fala. Estou falando assim de um ponto de vista de um homem hétero e cis. Então, acho que eu não tenho propriedade suficiente para falar da causa, realmente só do que a gente acaba lendo. Assim, pelo que eu sei dessa questão, né, a J.K. Rowling, ela é uma feminista radical, que é uma vertente do feminismo que não considera mulheres trans como mulheres, porque elas nasceram com o sexo biológico masculino e então o feminismo radical exclui essas mulheres. Posso dizer que eu, que também me identifico como uma mulher feminista, para mim um feminismo que não abrange a todas nós não me serve. Eu acho que as mulheres trans, as pessoas trans de uma forma geral, né, mas falando especificamente sobre as mulheres, estão expostas a muitos tipos de violência e não adianta a gente querer se proteger e deixar um grupo de fora. Com certeza. E só também, não quero entrar muito nessa questão, o que ela falou, deixou de falar, mas uma das coisas assim, que me pegou também foi alguns apoios dela a tweets de outras pessoas. A pessoa fez algum tweet transfóbico, comparou pessoas trans com blackface, e ela ir lá curtir, repostar. Ela já estava errada, né? Que ficou pior, mas assim,
você vê que ela não é só uma pessoa que não tá entendendo o que tá acontecendo. Ela sabe o que tá acontecendo. E ela tem noção, eu acho, sabe? Não, não é o tiozão que não quer aprender. Ou a tia zona que. Ah, é que eu sou de uma época que era diferente. Não é isso. Ela realmente sabe, ela tem um posicionamento, ela não é idiota. E parece que ela faz questão de estar apoiando essas coisas, sabe? Essas causas e não aceitar esse grupo, que é uma besteira. E só explicando também o que é o blackface, me corrija, Mel, se eu estiver errado, mas o blackface é foi um período, né, no cinema, no teatro, novela, TV, né, que atores brancos pintavam a cara de preto para poder interpretar atores negros. E aí eu vi que tinha alguns tweets comparando, falando que as pessoas trans estavam fazendo blackface, tipo assim, atuando ser o que elas não são. E, nossa, é muito baixo isso, eu acho, sabe? Sei lá, parece que é não querer se ajudar, não sei, não querer aceitar uma coisa que não tem nem o que aceitar. Sim, é tentar fazer uma conexão com uma coisa que não tem relação nenhuma para justificar um pensamento errado e querer sair com a razão, né? É bem isso. Eu até vi também que ela fez um novo livro, que ela colocou um outro nome, tipo um Ghost Rider. E esse outro livro, o vilão é um trans, sabe? Então parece que ela provoca de propósito, sabe? E eu quero também dar o crédito ao Paulo Hatz, do canal do YouTube Livraria em Casa. Ele tem um vídeo de 1 hora explicando todas as polêmicas. Quem tweetou o que, onde que ela curtiu, onde que ela repostou, o que que ela respondeu. Então, quem tiver interesse em ver exatamente cada parte dessa polêmica, fica aí a dica de ver no canal do Paulo Hatz, o canal Livraria em Casa. Legal. Só complementando também o que você tinha me perguntado, o blackface é aquilo que você descreveu, né? E também é absurdo pensar que houve uma época em que a segregação racial era tão grande que você não podia utilizar atores negros. Então, para representar os atores negros em obras, você tinha que colocar atores brancos caracterizados como se fossem pessoas negras. E ela usar isso para justificar ali os preconceitos dela, enfim, é bem decepcionante. É muito decepcionante. Até um dos últimos boicotes que tentaram fazer com ela é a questão do último jogo que foi lançado. Eu mesmo estava super ansioso para jogar. Só que o jogo está extremamente caro. Então, o motivo que eu não vou comprar é isso. Mas tá todo mundo que está jogando está gostando muito do jogo. Mas como que eu não vou jogar? Sabe? A história do que eu mais gosto do cinema, do que eu mais gosto da literatura. Provavelmente eu vá jogar esse jogo algum dia. Mas eu fico realmente pensando toda essa questão, sabe? Infelizmente quebra um pouco da magia. Não fazendo trocadilho com Harry Potter e magia. Sim. Eu acho que isso é uma outra questão, né? Até que ponto a gente tem que colocar nas mãos do público essa decisão? Assim, é claro, você pode tentar ser uma pessoa consciente e não comprar mais nada do que ela produza, né? Não dar esse dinheiro para ela, assim como eu posso não dar o meu dinheiro num ingresso de filme do Woody Allen. Mas até que ponto a gente pode exigir que o público, de uma maneira geral, faça isso? Eu acho que tem também toda uma cadeia de produção que mantém essas pessoas ativas, né? Porque estão gerando dinheiro, enfim. Sim, sim. E até assim, questão que eu falei dos direitos, né? Eu acho que ela para sempre vai estar ganhando dinheiro de qualquer obra que vier a ser lançada. Eu sei, por exemplo, do Star Wars, que quem criou a história toda foi George Lucas, e hoje é propriedade da Disney. Mas assim, por mais que seja propriedade da Disney, assim como a obra da JK também é propriedade da Warner, eles têm a porcentagem por ser o criador da obra. Então eles vão estar sempre tendo a comissão deles, né? O Woody Allen mesmo, durante anos, ele manteve a carreira dele da mesma maneira, inabalável, mesmo diante de todas as acusações. Eu acho que ele só começou a sofrer realmente algum impacto, assim, de ter projetos cortados, orçamentos negados, quando veio essa questão do Me Too, e aí as denúncias contra ele ressurgiram, né?
a filha dele agora adulta reafirmou tudo que tinha acontecido. Então, mas assim, 30 anos depois, quase 30 anos depois, que ele sofreu qualquer tipo de boicote, sabe? Talvez também, Mel, seja porque 30 anos depois o mundo mudou. Talvez a cabeça do... Assim, o mundo amadureceu. E há 30 anos atrás o Woody Allen tinha pessoas ali ao redor dele que eram mais homens brancos em Hollywood. E talvez, como você falou também, ele tinha muito poder, muita influência. Um caso, acho que um pouco diferente, que aconteceu recentemente, foi com Kevin Spacey. Também teve acusação de abuso sexual. E para ele já a casa caiu meio que de imediato, assim, que foi as denúncias e tal. Ele já perdeu o emprego na série que ele estava fazendo, House of Cards, que eu assistia. E aqui também eu posso falar um pouquinho da minha relação com esse momento, porque o ator, eu não tinha uma relação como eu tenho com Harry Potter, por exemplo. Eu já assisti vários filmes deles, vários dos filmes dele, e filmes que eu gosto, como Seven, que é um filme maravilhoso com Brad Pitt, Morgan Freeman e o Kevin Spacey. Beleza Americana, Corrente do Bem, que ele é um professor, sabe, um professor mó bonzinho. E eu tava assistindo House of Cards quando aconteceu isso. É uma série da Netflix, uma série maravilhosa também. Tinha a questão da quebra da quarta parede, que pra mim era genial a forma que eles faziam isso na série. Nesse caso, falando da minha relação do ator e da obra dele, a série pra mim morreu também. Eu não consegui mais assistir. Na verdade, eu não vi como que ele foi tirado da série. Eu sei que mataram o personagem dele, mas eu tava assistindo a temporada e na gravação, não sei o que aconteceu, eu só fui parando, sabe? Vi um episódio, aí demorei a ver mais um, aí eu não voltei mais. E até hoje eu não terminei a série. Eu sei que mataram o personagem dele. A série continuou com a esposa dele como personagem principal, que ela era bem, bem importante na série também. Mas eu não sei como a série acabou. Pra mim, essa eu desvinculei muito fácil, porque eu não tinha uma relação de infância com o ator, assim como eu tinha com Harry Potter. É dura, enfim, no geral é muito dura essas questões. Como Harry Potter, por exemplo, eu não consigo não consumir mais, sabe? Se eu assistir Harry Potter, eu vou gostar, eu vou me emocionar. Nesse caso, eu escolhi separar a autora da obra. Eu falo para as pessoas assistirem Harry Potter, assisto junto, sei as falas, compro camisa. E normalmente eu compro aquelas que não é licenciada, sabe? Que eu sei que não vai nenhum real pra ela. É um caminho. Sabe que eu acho que um pouco da minha sorte em relação a todo o universo do Harry Potter é que eu não acompanhei a saga quando eu era criança. Eu assisti um filme do Harry Potter quando foi lançado, assim, mas os outros filmes eu só fui ver depois de adulta. Mas eu sei que marcou toda a minha geração. Então eu entendo a decepção das pessoas. Tem o Marlon Brando, que também tem várias questões em volta dele. E o que eu sei de algum caso foi de uma cena também, ele e o diretor não falaram pra atriz. E eles chegaram ela na gravação da cena ele chegou a fazer sexo com ela. E a atriz não sabia que ia acontecer isso. E o diretor meio que forçou essa cena a acontecer. Eu acho que os dois estavam errados. Não importa a época, você ter o sexo com outra pessoa forçado é errado. Em qualquer momento da humanidade, certo? Sabe? Então é um cara assim que... Assim, é do melhor filme da minha vida. O Poderoso Chefão. E é o Marlon Brando. Um cara que eu sou muito... Era muito fã. Acho que eu posso assim dizer. Eu entendo, né? O Marlon Brando é realmente um ator muito importante aí na história do cinema. E esse caso que você falou aconteceu no filme O Último Tango em Paris, em que ele e o diretor combinaram, né, eles fizeram esse acordo de não contar pra atriz o que ia acontecer em cena. E ela sofreu o resto da vida dela com isso. Porque quando ela denunciou, ela foi desacreditada, né, como acontece com muitas mulheres, assim. E ela não conseguiu levar a carreira dela adiante com o mesmo sucesso que o Marlon Brando levou.
Sim, exatamente. Então é muito triste que foi só depois que ela faleceu, eu acho que o diretor acabou confessando numa entrevista que realmente ela não sabia, que realmente havia um acordo entre ele e o Marlon Brando, e ela nunca viu a justiça ser feita. Agora, sabe uma outra coisa que eu tava pensando, Beto? Além dessa questão aí dos artistas polêmicos, eu pensei também em personagens polêmicos. Eu gosto muito de House, a série sobre o médico Ranzinza. E assim, eu não assisti essa série quando ela foi lançada, eu assisti já muitos anos depois. E apesar de eu gostar muito da dinâmica ali dos personagens, desse próprio humor ácido do Dr. House, ele faz muitas piadas homofóbicas, racistas, machistas, e assistindo a série com esse olhar que a gente tem hoje, fica muito estranho. Então tem esse conflito de gostar de algumas coisas, mas tem outras assim que tem sempre um porém, sabe? Talvez seja um pouco como a minha relação com Friends. Friends é uma série que também envelheceu mal. Eu acho que essa é a frase, né? Quando a série envelhece mal. Por exemplo, eu não sei se eu estou certo. Convido a quem estiver ouvindo também, se quiser me corrigir. Mas é o tipo de coisa que eu acho que dá para perdoar. Porque não foi um crime acontecido, entre aspas, na vida real. Foi um crime da cabeça da época. Sabe? Eu acho que um crime quer dizer assim, eu acho que não é exatamente um crime. É o racismo estrutural, é o machismo estrutural, que a gente, teoricamente, a gente vai combatendo. Por exemplo, eu acho que não dá para chegar para uma pessoa de 70 anos e explicar para ela o que é uma pessoa trans, porque acho que vai ser difícil, sabe? Acho que o que dá para a gente fazer é para a geração futura. A gente explicar e construir daqui para frente. Na faculdade eu lembro de alguns amigos entrevistar um senhor que ele ex-militar. Então você imagina, destilou ódio a várias pessoas. E eu ali no papel da faculdade, entrevistador, eu não estava ali para discutir com ele, sabe? Mas a gente saiu daquela entrevista falando, nossa, que cara escroto, como é que pode, sabe? Então assim, eu não acho que ele tá certo. Então assim como Friends, que algumas piadas envelheceram mal, eu acho que foi um fruto da época. Não sei se é isso, também se encaixa com o House, sabe? Então, pra mim, é fruto da época. Assim como tem o tio, que faz piada com negro, o meu tio é negro e faz piada com negro. Antigamente eu ria, porque pra mim fazia sentido, tinha graça. Hoje eu só não vou rir, sabe? Mas não vou falar pro meu tio que é negro, falar pra ele que tá errado em fazer piada com negro. Eu não vou me desgastar com isso, sabe? Mas ao mesmo tempo perdeu a graça. Então eu vejo Friends, eu reconheço que aquela piada não cabe mais hoje. Um elenco de 6 pessoas brancas, não tem um negro também. Mas é uma série que eu adoro. E sempre que eu vejo eu dou risada. E sempre que termina a última temporada eu choro. Mas eu reconheço as piadas pontuais que envelheceram mal. Eu acho que é o caso de House. Que, assim, é um pouco da natureza do personagem, ele é um ranzinza, amargurado com a vida, então até seria justificado um pouco dessa maldade dele aí nas piadas, né? Mas assistindo hoje gera um constrangimento. Eu acho que era essa palavra que eu tava tentando dizer aquela hora e eu não conseguia, assim. Uhum. Que eu me divirto com a série até um certo ponto, sabe? Eu gosto dele até um certo ponto, e aí quando ele faz essas piadas eu fico constrangida, porque hoje eu sei que é errado, né? Mas quando a série foi produzida, acho que era uma coisa que passava, assim, ninguém problematizava tanto. E aí você comentou agora de ser uma coisa da época, e eu lembrei de uma história que aconteceu, mas eu não lembro qual era
a obra em questão que tinha esse problema. Eu acredito que era alguma coisa com racismo. E ela foi retirada dos streamings. E o que muitas pessoas defendiam na época é que você não deveria tirar essa obra. Você deveria colocar um aviso antes, explicando que aquela obra expunha um pensamento que não era certo, mas que na época não era questionado. Eu lembro de alguma coisa do gênero, eu também não consigo lembrar exatamente o que é, mas eu lembro disso também. Então eu queria muito lembrar agora. Mas é engraçado você falou isso, e eu lembrei da música Maria Chiquinha, da Sandy Júnior. E quando eles voltaram pra turnê, teve vídeos do público pedindo pra eles cantar Maria Chiquinha. E eu não lembro se foi o Júnior ou se foi a Sandy, que eles responderam. Eu falei, gente, a gente não vai cantar porque essa música não nos representa mais. A gente não concorda com o que essa música fala. E eu achei muito legal da parte deles. E eu acho que é isso que eu quis dizer no Friends. Que talvez se fosse hoje seria diferente. Mas é o fruto daquela época ser daquele jeito. Assim como eu falei que eu ria de piadas antes que eu não rio hoje. Porque a gente melhora, a gente amadurece, a gente cresce, a gente aprende, né? Sim. E eu acho legal também quando tem a oportunidade de acontecer alguma coisa assim, dos próprios artistas reconhecerem que fizeram alguma coisa que não era legal e se retratarem, sabe? Eu acho que isso pode ser... Eu queria fazer uma parada com a J.K. Rowling, porque parece que ela acreditou no negócio e ela quer bater o pé naquilo e não tá aberta a ouvir. Não tá aberta a ouvir o outro lado, sabe? O que foi diferente do Sandy Júnior, que eles entenderam que aquela música que eles cantavam, quando eles eram crianças, provavelmente eles nem entendiam o que eles estavam cantando. E que eles sabem que hoje não cabe mais no mundo de hoje, sabem que é totalmente incorreto, né? Mel, dado então as nossas conversas, nossos exemplos de artistas e de obras, dá para concluir que a gente consegue separar o artista da obra? Eu acho que depende. É verdade, é um grande depende. Assim, falando por mim, né? Eu acho que com algumas obras eu realmente mudei a minha visão, porque eu acho que de alguma forma elas refletem aquilo que o artista é. E talvez eu não estivesse prestando atenção nisso antes, mas agora não tem como ignorar. Mas com outras eu acho que não tem como. A Cecília, por exemplo, que é a protagonista da Rosa Púrpura do Cairo, que eu falei lá no começo, provavelmente ainda é a minha personagem favorita do cinema. E é muito difícil mudar essa relação que eu tenho com ela e com o filme. Mesmo que o Woody Allen seja uma pessoa problemática, né? Porque ele tem muitas questões aí pra gente pensar. Como eu falei, é um grande depende, porque pra mim também depende. No caso da JK, que eu comentei, pra mim, assim, antes era uma pessoa que eu queria ser amigo dela, queria trocar tweets com ela. Hoje já não quero mais. Tipo assim, não é uma pessoa que eu acho que dá pra conversar, que dá pra ter diálogo, porque não é possível que ninguém esteja conversando com ela e ela insiste nessas atitudes. Então, assim, é muito duro. É uma pessoa que, pra mim, eu separei. Não quero mais saber da JK, mas eu ainda quero viver o universo de Harry Potter, porque pra mim é um universo mágico. Eu quero fazer trocadilho de novo, mas já fazendo. Eu acho que, assim, pra mim, a maneira como eu consegui resolver essa questão, talvez pra eu ficar bem comigo mesma, como você disse outro dia que a gente tava conversando, fazer essa separação e aceitar que eu ainda vou gostar das obras, ou de algumas delas, mas tirar o autor desse lugar da idolatria. Sim, é complicado. E pensando assim também, não se encaixa só ao autor e uma obra de cinema, de livro. Acho que isso também se encaixa com personalidades, por exemplo, no cotidiano da gente. Um jogador de futebol, um apresentador de TV, que a gente idealiza aquela imagem que a gente vê de longe, mas às vezes de perto aquela pessoa tem atitudes controversas, né? Então,
Mais uma vez, quem está ouvindo quiser participar dessa conversa, manda pra gente, que a gente vai gostar de saber e vamos discutir mais um pouco. Eu só queria complementar uma informação aqui, porque em algum momento a gente falou do Manchester à beira-mar e você me perguntou se tinha ganhado algum Oscar, e eu fiquei com medo de dar alguma informação errada aqui, mas o Oscar que esse filme ganhou, ou pelo menos um dos Oscars, foi justamente o Oscar de melhor ator pro Casey Affleck. Inclusive, e aí agora que eu vi que foi ele que ganhou, eu lembrei da entrega desse Oscar. Eu acho que foi a Brie Larson que foi entregar e ela tava muito mal-humorada, porque ela, enfim, ela foi designada ali para aquela função, mas ela sabia das denúncias e ela, tipo, só queria sair dali, sabe? Então, eu acho que essas são algumas das nossas decepções aí, né, dentro desse universo da arte. E realmente acho que é difícil ter uma opinião formada sobre o que fazer nessas situações, né? E acho que a gente nem se propôs a isso aqui. Acho que isso é mais um desabafo, uma sessão de desabafo pra gente falar sobre as nossas mágoas. Então, se alguém também tiver aí uma mágoa e quiser dividir com a gente, pode falar. Foi bem isso, como eu acho que eu comentei no começo. A gente não tá aqui pra cravar quem é culpado e quem não é, e nem pra dizer se é certo ou errado a gente separar a obra do artista, né? É mais realmente a nossa relação em cada caso, e que provavelmente essa relação muda de pessoa para pessoa, porque cada pessoa tem um histórico com aquilo que ela gosta. Então é realmente um assunto delicado, mas foi um episódio um pouco diferente. Dessa vez não tivemos indicações, só realmente comentamos um pouco e foi bem o que a gente acaba conversando no dia a dia, né, meu? A gente acaba parando ali e conversando, às vezes surgem esses assuntos. Então foi um podcast realmente de bate-papo. A gente só definiu um tema e conversamos um pouco. Acho que essa é a intenção, né? Deixar assim, a conversa ser um pouco mais livre, embora seja sobre um assunto um pouco mais pesado. Mas... um assunto bem, bem delicado, polêmico. Tentamos, né, trazer um formato um pouco diferente. E espero que vocês gostem. É isso. Espero que vocês gostem. E assim, depois a gente vai trazer artistas do bem também. pra dar uma equilibrada na balança. E acho que dá pra encerrar com uma frase que a gente abriu, meu. Ou você morre herói, ou você vive tempo suficiente para se tornar um vilão. Então é isso, Mel. É isso, Beto. Acho que chegamos ao fim. Encerramos, né? Então vamos ficando por aqui. Quero deixar nossos contatos, que é @4h48podcast no Instagram. O da Mel é Melissa Vassali. E o meu é betoandrade.ph. Também temos o e-mail, que é contato 4h48podcast@gmail. Se caso alguém tiver interesse e quiser participar, mande uma mensagem pra gente no Instagram, ou no meu perfil mesmo no Instagram, ou da Mel, ou no e-mail, pro nosso próximo tema. Que o nosso próximo tema vai ser filmes nonsense. Que aí a gente vai ler a sua mensagem e a gente vai gostar de ter uma participação especial de vocês. Então, mais uma vez, obrigada. Acho que lá quando a gente lançou o primeiro episódio, eu pedi paciência com quem estava começando, então agradeço a paciência de vocês e a gente volta com mais. Por hoje é só. Agradecemos quem nos ouviu até aqui. Continue com a gente para os próximos episódios. E é isso. Muito obrigado e tchau. Tchau.